A Câmara dos Deputados está votando o tal do PL da dosimetria. O Hugo Mota disse que ele ia colocar em votação o tal PL, então alguns deputados me enviaram um texto que está sendo votado agora para eu fazer as contas, para eles terem certeza de que eles não iam ser feitos de otários. E eu passei a minha tarde toda estudando o projeto, fazendo conta, olhando os mínimos detalhes para ver se não tinha nenhuma pegadinha, para saber se os presos do 8 de janeiro realmente seriam soltos ou não, se o Bolsonaro e os generais seriam soltos ou não. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é esse projeto que está sendo votado, quem é que vai ter realmente a pena diminuída, se vai, se for diminuída, de quanto que vai ser essa diminuição, e especialmente se os presos do 8 de janeiro, o Bolsonaro e os generais vão realmente poder ser soltos imediatamente com a redução das suas penas. Eu já adianto que eu vou tratar aqui de questões técnicas e eu vou tentar ao máximo explicar com linguagem leiga, bem simples para todo mundo entender. Quem é do direito vai se lembrar de alguns conceitos dos bancos da faculdade e quem não é do direito vai aprender um pouquinho aqui hoje. Vamos lá. O projeto que está sendo colocado em pauta é o projeto de anistia do Marcelo Crivella, mas o substitutivo do texto muda completamente aquele projeto original. Nada do projeto do Crivella ficou mantido. Era só uma questão pro forma. Eles precisam pegar qualquer texto ali só para dar o pontapé inicial e, uma vez dado esse pontapé, eles apresentam um substitutivo que joga por terra todo o projeto anterior. Então, esse é o substitutivo que eles estão chamando de PL da dosimetria, né? O PL do Crivella era um PL da anistia e esse substitutivo do Crivella é o PL da dosimetria. Ele não vai anistiar ninguém. Todo mundo vai continuar sendo condenado, ficha suja e o escambau. A diferença é que esse projeto promete diminuir as penas. E a gente precisa saber se essa diminuição compensa ou não. Vou colocar aqui para vocês na tela a página inicial do substitutivo. Aí está dizendo que ele altera dispositivos da Lei de Execuções Penais e do Código Penal. Então, o primeiro artigo desse substitutivo trata da nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que fala sobre a progressão de regime. Eu não vou me fixar muito nessa parte, que não é a parte mais importante do projeto, mas é só para vocês saberem que essa parte não teve tanta diferença nos percentuais para a progressão. Inclusive, tudo se manteve assim, praticamente como estava nesse aspecto. A diferença é que agora a regra é progressão com 1/6 da pena, que é a fração que vai ser aplicada aos condenados no 8 de janeiro e a todos da tal ação do golpe. Todas as exceções listadas a esse 1/6, então os percentuais eles variam de 1/6 de cumprimento da pena até 70% da pena, que é aquele percentual mais alto, né, nos casos de crimes hediondos, com resultado morte e tal. Mas o importante é que vocês saibam que a fração que nos interessa no momento é essa, é a menor, é a de 1/6, que é a que vai valer para as vítimas do regime. O artigo 126 da LEP ganhou também um parágrafo 9º, que dá um direito inédito aos presos do regime domiciliar. Então, esses presos em regime domiciliar, a partir de agora, caso seja aprovado, eles também vão ter o direito à remissão de pena pelo trabalho ou pelo estudo, como vocês podem ver aí no slide que eu coloquei. Está dizendo lá, o cumprimento de pena restritiva de liberdade em regime domiciliar não impede a remissão de pena. Então, aí, os direitos de quem está na domiciliar são aumentados. Antes, só os presos dos outros regimes podiam. Agora, quem está na domiciliar também pode descontar os dias trabalhados ou de estudo. Mas isso também não nos interessa aqui nesse momento. Agora sim, vem a parte que importa, que são os acréscimos no Código Penal, que vão trazer as reduções de pena. E vamos nós, então, entender o que aconteceu aqui. Eles querem acrescentar esse artigo 359-M-A ao artigo 359-M, que é o crime de golpe de Estado. Reparem que o Código Penal parou no artigo 359, ficou uma coisa ridícula. Agora todos os artigos são 359 acompanhados de alguma letrinha. Já tem até o 359-U. Eu sei que renumerar artigos não é uma boa técnica legislativa, mas no caso do Código Penal eu acho que isso deveria ser repensado, até porque já está ridículo.
Então, agora a gente já tem o artigo 359-M-A. Mas tá bom, tá certo. Eu vou ler aqui para vocês o tal artigo 359-MA que eles estão acrescentando e depois eu vou explicar para vocês. Então, o PL da dosimetria está colocando o seguinte, essa é uma das grandes novidades. Quando os delitos desse capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada ainda que existente desígnio autônomo. Calma que eu vou explicar. Na forma do concurso formal próprio de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo e no artigo 69 desse Código. Calma, que eu sei que quem não é do direito não entendeu nada, mas eu vou explicar isso aqui, que é um dos pontos cruciais do PL da dosimetria. Vamos lá. Aqui ele está falando quando os delitos forem inseridos no mesmo contexto. O que são crimes inseridos no mesmo contexto? Na mesma ocasião, a pessoa praticou um ato e aquele ato foi considerado ali, né, foi feito dentro de uma mesma situação, como, por exemplo, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e os crimes de golpe de Estado, por exemplo, que eles estão atribuindo falsamente às pessoas que estavam na manifestação do 8 de janeiro, mas aquilo ali era um contexto só. Então, é isso aqui que ele está falando. Crimes praticados no mesmo contexto. Então, a gente já sabe que tudo aquilo que aconteceu no 8 de janeiro é um contexto só, o contexto do 8 de janeiro. Vamos lá. A pena deverá, nesses casos, ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, ou seja, ainda que a pessoa tenha pensado especificamente que ela queria praticar o crime A e o crime B, ou seja, ainda que na cabeça dela ela tivesse desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes, tivesse intenção de praticar cada um deles separadamente, ainda que ela tivesse esses desígnios autônomos, vai ser aplicado o concurso formal próprio da primeira parte do artigo 70. E o que diz o artigo 70, primeira parte? Diz que quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Nesse caso, vai ser aplicada a mais grave das penas cabíveis, ou, se elas forem iguais, somente uma delas. Então, o que é o concurso formal? Vou tentar aqui explicar de forma bem simples para você que não é do direito. Você está ali, você praticou mais de um crime ali na mesma situação, vai se pegar apenas a pena do mais grave e vai aplicar uma fração em cima. No caso, é a fração de 1/6 até a metade. Então, o que vai acontecer aqui no PL da dosimetria? Os crimes especificamente de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eles vão receber o concurso formal. Então, vai se pegar apenas a mais grave das penas, que no caso é a do golpe de Estado, vai se afastar a pena da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e vai pegar essa pena que sobrou do golpe de Estado e vai aplicar essa fração aí de 1/6 até a metade. Isso é a aplicação do concurso formal. Concurso material é outra coisa. É quando você pega uma pena e simplesmente soma com a outra. Concurso formal, não. Você pega a mais grave e aplica uma fração em cima dela. É isso. Aí ele diz lá, no PL da dosimetria, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte. É porque na segunda parte desse artigo, ele fala dos desígnios autônomos. O concurso formal, quando há desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, ou seja, somam-se as penas. Então, isso significa que não vai mais ser possível cumular as penas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito com golpe de Estado. A pessoa até pode ser condenada pelos 2 crimes, mas o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai ter que pegar a pena mais grave e aplicar a fração de 1/6 até a metade. E como é que ele vai escolher essa fração? Por que ele aplicaria a metade ou aplicaria 1/6? É o juiz que vai decidir que fração aplicar dentro desse intervalo. Então, no caso do Alexandre de Moraes, a gente pode esperar sempre a fração maior de aumento de pena, ou seja, a de metade. No caso do Bolsonaro e dos generais, eles foram condenados por 5 crimes.
Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Ó, aqui no caso a condenação do Bolsonaro, que também foram as condenações dos generais. Lei das organizações criminosas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e depredação de patrimônio tombado. Percebam que eu separei ali as penas. Ó, só de organização criminosa, o Bolsonaro levou 7 anos e 7 meses, está ali de amarelinho. De abolição violenta, ele levou 6 anos e 6 meses. Tentativa de golpe de Estado, ele levou 8 anos e 2 meses, foi a pena maior. Dano qualificado, ele levou 2 anos e 6 meses. Patrimônio tombado, ele levou 2 anos e 6 meses. Pega todas essas penas aí, qual que é a maior delas? É golpe de Estado. E como eu falei anteriormente, golpe de Estado e abolição não vão mais poder somar as penas, ou seja, não vai mais poder ter concurso material, vai ser concurso formal. A gente vai pegar a maior delas, que no caso é golpe de Estado, e vai aplicar aquela fração de aumento. Então, aplicando a fração de aumento do concurso formal em cima desses 8 anos e 2 meses, a gente vai ter uma pena que vai ficar entre 9 anos, 6 meses e 10 dias, caso seja aplicada a fração menor de 1/6, que pode variar até 12 anos e 3 meses, caso seja aplicada a fração maior da metade. Isso só para aqueles 2 crimes, abolição e golpe em concurso formal. Agora, a gente vai ter que somar os outros. Então, pega essa pena do concurso formal e soma ali com os 7 anos e 7 meses das organizações criminosas, com o dano qualificado, etc. Então, o Bolsonaro, nesse caso do PL da dosimetria, ele vai ficar com uma pena final que vai girar entre 22 e 24 anos e 10 meses no total. Ou seja, a pena dele, que era de 27 anos, vai continuar altíssima. Considerando a progressão de regime na fração de 1/6, como a gente falou, a gente vai ter que o Bolsonaro ele vai precisar cumprir ali entre 3 anos e 8 meses a 4 anos e 1 mês de pena no regime fechado. Então, vai circular ali mais ou menos uns 4 anos de regime fechado. É claro que, por questões humanitárias e de saúde, ele vai poder ser levado a domiciliar nesse período. Então, se você tem esperança no PL da dosimetria para libertar o Bolsonaro, esqueça. Esse PL não foi para o Bolsonaro. E, ao que parece, pelo que eu ouvi, ele próprio deu o aval, mesmo sabendo que o PL não o beneficiaria. Ele deu esse aval para que os presos do 8 de janeiro fossem beneficiados. Tá? Eu não posso confirmar, não posso garantir. O que eu posso garantir é que eu ouvi isso nos bastidores de quem está próximo dele. Da mesma forma, os generais, eles também não se beneficiariam, porque eles também tiveram penas no mesmo patamar. Por exemplo, o general Braga Neto, ele levou 26 anos. O almirante Garnier levou 24. Então, a situação deles é bem semelhante à situação do Bolsonaro. E saibam vocês de uma coisa, vocês aí que estão pensando em eleições. A inelegibilidade do Bolsonaro pelo TSE, no caso lá dos embaixadores, era de 8 anos, né? Ele ficaria 8 anos inelegível. Mas vocês talvez não conheçam o artigo 15, inciso 3 da Constituição, que eu vou colocar aqui para vocês verem com os próprios olhos de vocês, certo? Vocês não precisam acreditar em mim. O que diz o artigo 15, inciso 3 da Constituição? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Então, aqui, o que está dizendo na Constituição? Não é nem na lei, não, tá, pessoal? É na Constituição. O que está dizendo aqui? Que a perda ou a suspensão dos direitos políticos, ela só deve acontecer em alguns casos especiais, e um desses casos especiais é condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. E considerando que os efeitos só acabam depois da extinção da pena, ou seja, após os 24 anos, então se vocês acharam que a inelegibilidade de 8 anos do Bolsonaro era muito, esperem para saber o que é uma inelegibilidade natural por condenação criminal. Essa que está na Constituição. Eu acho que vocês não estavam esperando por isso, mas enfim,
A minha função aqui é informar, é ensinar o que eu sei do direito, não é fazer torcida e nem iludir ninguém para obter likes. Muito pelo contrário, às vezes eu falo que vocês não querem ouvir e vocês vão embora, não deixam like nenhum, deixam de seguir, enfim. Mas depois vocês voltam, que vocês acabam se sentindo enganados e iludidos por vendedores de ilusão. E aqui eu não estou iludindo ninguém, eu estou dizendo aí a vida como ela é. Em suma, para o Bolsonaro, praticamente nada vai mudar com esse PL da dosimetria. Mas agora a gente vai ver o caso dos presos do 8 de janeiro e a gente vai ver que tem, em relação a eles, sim, tem novidade e tem algumas coisas que podem beneficiar. Eu vou pegar, para exemplificar, o caso da Débora cabeleireira, Débora dos Santos, né, Rodrigues. A Débora foi condenada a uma pena de 14 anos. E essa pena ela foi dividida da seguinte forma: 1 ano e 6 meses pela lei das organizações criminosas, 4 anos e 6 meses por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 5 anos por tentativa de golpe de Estado, 1 ano e 6 meses por dano qualificado e 1 ano e 6 meses por depredação de patrimônio tombado. A gente vai aplicar aqui o concurso formal, vocês já sabem o que é, e a gente vai aplicar aqui novamente. Como nós vimos, o concurso formal só vai se aplicar aos crimes de abolição e golpe de Estado. Então, a gente vai pegar a maior dessas penas, que no caso é tentativa de golpe de Estado, 5 anos. E a gente descarta a de abolição. Pega essa pena de 5 anos, mais a fração de aumento do concurso formal, que é de 1/6 à metade. Então, por esses 2 crimes, a Débora vai passar a ter uma pena entre 5 anos e 10 meses a 7 anos e meio de reclusão. Daí a gente pega essa pena e soma com o restante das condenações aí dos outros crimes. Então a Débora, ela vai pegar um total entre 10 anos e 4 meses até 12 anos de prisão. Mas aqui vem uma novidade, que é a causa de diminuição de pena relacionada aos crimes de multidão. Essa é a novidade que não se aplica ao caso do Bolsonaro, mas se aplica ao caso do 8 de janeiro. Eles criaram um artigo para isso, que é o artigo 359V, que eu estou colocando aqui na tela. Vamos ler o artigo 359V. Quando os crimes previstos nesse capítulo forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido papel de liderança. Então, no caso, por exemplo, da Débora, como ela não financiou e ela não era líder, então esse artigo é para ela. Nesses casos, a pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3 a critério do juiz. Então, a pena vai passar para um mínimo de 6 anos até o máximo de 6 anos, 10 meses e 20 dias. Então, aqui a gente tem realmente uma boa diminuição de pena por causa desse artigo novo do crime de multidão, o que não se aplica no caso do Bolsonaro. Então, considerando que a pena nesse patamar começa com o semiaberto, né? Lembrem que o regime fechado começa com 8 anos. Só que se ela pegar 6 anos e pouco, ela já não fica no fechado, ela já começa no semiaberto. E a progressão de regime é de 1/6, a Débora já cumpriu bem mais do que isso. Então, ela seria colocada imediatamente no regime aberto. Ela e todas as pessoas que estão na mesma situação. Ah, mas isso seria feito automaticamente? Não, não seria feito. O juiz de execução penal, no caso Moraes, que concentra tudo nele, ele teria que dar uma decisão ou de ofício ou provocado pelo defensor ou advogado. Ou seja, teria que ser feita uma espécie de mutirão para a soltura desses presos. E eu acho que o Moraes faria isso? Olha, sinceramente falando, eu acho que ele faria. Isso porque o que interessa para ele mesmo, a gente sabe, é o Bolsonaro preso e inelegível, e isso ele já tem. Esse projeto de dosimetria meia boca garante isso para ele. Ele não está interessado, Moraes, em saber se a Débora está presa ou não. O que ele se interessa é pelo Bolsonaro, e esse aí está preso e mudo, como ele quer. Então eu acho sim, eu acho, até porque o Paulinho da Força, como dizem os boatos, amarrou esse texto com o próprio Moraes.
E o próprio Paulinho já andou falando por aí que sim, que ele garante que o STF não vai colocar obstáculo para a plena aplicação desse texto. Então, eu acredito nessa tese aí de que ele costurou realmente o texto com Moraes. Bom, pessoal, então é isso. Eu lamento muito pelos presos políticos que ficaram de fora, ou seja, o Bolsonaro e os generais. Lamento pelos exilados, que também ficaram de fora, estão sendo condenados a permanecer no exílio e não foram abarcados nesse projeto. Da mesma forma, a tal pena de 30 milhões de reais, a pena solidária, também não foi abarcada. Todo mundo permanece devendo esse valor solidariamente. E como eu revelei apenas hoje, mais cedo, no X, eu elaborei, meses atrás, juntamente com o doutor Amaury Saad, um projeto de anistia completo, abarcando não só o 8 de janeiro, não só o tal do golpe, mas todos os abusos desde 2019, todos os prejudicados pelo inquérito do fim do mundo, todos os prejudicados pela censura. E esse projeto abarcou até mesmo mínimos detalhes que eu não vi em nenhum outro projeto. Até recondução dos militares, recondução de funcionários públicos aos seus cargos de origem, restabelecimento de patentes, exclusão de multas tributárias decorrentes de comércios que fecharam devido à perseguição. Então, era um projeto muito detalhado, com exposição de motivos, contexto histórico, estudo comparativo entre os projetos em tramitação, tudo. Foi um estudo muito sério que a gente fez em silêncio. E a gente fez esse estudo, na época, chegar aos parlamentares de direita que estavam cuidando do assunto. A gente colocou esse projeto nas mãos de quem devia. Esse projeto foi discutido durante esse tempo, mas, como vocês podem perceber, ele foi abandonado. Então, era um estudo de alto nível, mas, aparentemente, o Brasil não gosta muito dessas coisas bem feitas, bem acabadas. Sempre acaba optando pela mediocridade. Então, eu achei que eu deveria abrir o texto para quem quiser ler, para as pessoas saberem que existiu, nesse tempo histórico, um texto que abarcava tudo. O Brasil teve isso, os parlamentares tiveram contato com isso, e esse texto não prosperou, mas o Brasil teve. E a opção foi pelo texto medíocre. Então, o texto completo você pode acessar no meu Substack, ele está aberto a não assinantes, tá? Qualquer pessoa, portanto, pode abrir lá e ler. O link está aqui na descrição do vídeo no YouTube. E, bom, aos que eventualmente forem soltos, em decorrência da dosimetria, minha solidariedade, meu carinho e meus votos de que tenham finalmente um Feliz Natal em seus lares, junto com as suas famílias.